Boa noite, vamos começar mais uma gravação, salientando sempre que nós estamos estudando a questão da ética e para chegar na cultura ocidental, no nosso conhecimento de ética, nós retornamos aos ensinamentos da Grécia Antiga. Tá? Então, só para lembrar, o mundo é cheio de maravilhas, mas nada é mais maravilhoso do que o homem. O conceito de Sófocles aí na questão da Grécia Antiga. Tá bom? Então vamos lá, podemos dividir o período da filosofia grega em 3 etapas, tá? O período naturalista, que é o que nós vamos ver hoje, o período socrático e o período pós-socrático. Vamos ter o período naturalista, aí com Tales de Mileto. Então, retomando rapidamente os conceitos que nós já vimos, em Tales de Mileto, o princípio único ou substância fundamental era a água, tudo é um. Tá? Vamos rever um pouquinho uma questão aí básica. Tá? O período pré-socrático é considerado naturalista porque os pensadores, os filósofos daquele período se detiveram à questão, à tentativa de explicar a natureza, tá? A tentativa de explicar os conceitos básicos, a origem do mundo e da natureza. E toda essa explicação que nós conhecemos, nós vamos retomar agora com uma certa liberdade para poder ir fazendo correlação desses princípios com os períodos posteriores e obviamente, com a influência do pensamento ocidental, tá bom? Então, todos os filósofos pré-socráticos tinham essa tendência de achar a substância fundamental, o elemento básico da construção da natureza. Tá? Então, Tales de Mileto é a água. Vamos lembrar, fazendo isso vai ter reflexos futuros, tá? A água é um elemento que está presente na nossa cultura e presente em muitos elementos da filosofia judaico-cristã e oriental, como elemento de purificação, etc. Então, os 3 filósofos de Mileto, Tales, Anaximandro evoluiu um pouquinho, ou alterou um pouquinho a essência do Tales de Mileto, dizendo que a origem, a origem seria, não seria una, pois deveria conter em si 2 elementos opostos, tais como fogo e água, unidade na multiplicidade. Tá? Então veja bem, primeiro elemento único, a água, reflete. Agora aqui, fogo e água, os opostos, a presença dos opostos, criando uma unidade, conceito muito presente na nossa filosofia atual. Aí vem o Anaxímenes de Mileto, nós estamos indo aqui pela época, mas nós vamos ver que esses elementos têm repercussões futuras. O Anaxímenes de Mileto vai com o conceito de ar. Vamos passar um pouco para frente
e já pular aqui rapidinho para Pitágoras. Então, nós vimos lá a questão da unidade na existência dos opostos, tá? Água e fogo. Esse conceito vai evoluindo e chegando aí já no grande Pitágoras, tá? Depois, a ideia da unidade tríplice do universo, o número 3 como primeiro número perfeito. Então, reparem, tá? Esse elemento de trindade, etc., presente na nossa cultura atual. Tá? E prepare, era água. Se a gente fazer uma relação bem livre, pegar o Gênesis, lá no começo era água, certo? Então era a origem. E aí a contradição da água com o fogo, criando um elemento único. Então, a relação dos contrários, criando um terceiro elemento presente aí já em Pitágoras, que é a ideia da trindade cristã e muitas outras coisas, que a presença de opostos leva a um terceiro elemento. No Anaxímenes de Mileto, ainda lá, voltando agora em Mileto, ele diz que o princípio do mundo era o ar, tá? Que é uma substância, então vamos lá, o ar, uma substância sutil, tá? Substância dos deuses e das almas do homem. É infinito, eterno e tudo penetra. Se a gente parar para pensar um pouquinho a questão do ar, tá? Gênesis e outros elementos, tá? O ar como sendo uma espécie de um sopro divino. Depois, no futuro, tá? Nós vamos ver também na nossa filosofia ocidental a presença dessa história da respiração, do ar, da imanência do ser, tá? E essa ideia de que existe uma substância que faz parte dos deuses e das almas vai ser retomada lá, a presença divina no ser humano vai ser retomada depois lá com Sócrates, tá? Só para vocês lembrarem, depois vem o Pitágoras, aí vem o Parmênides de Eleia, já não é mais já não é mais em Mileto, tá? É um outro lugar. Apresenta a metáfora que consiste em estabelecer um ponto de partida e uma meta. Permanência do ser. Então, a ideia da metafísica, né? Que tudo pode ocorrer a partir de dois pontos, etc. Né? Continuando com o pensamento. Aí vem Heráclito, o grande Heráclito. Uma revisão rápida para a gente não esquecer. Tudo flui. Tá? Então, o Logos, o princípio universal, o devir, princípio universal do qual todas as coisas se interrelacionam. Devir e o vir a ser, tudo muda. Então, quando a gente fala em Heráclito, a gente pode lembrar daquela frase, para a gente não esquecer: não é possível banhar-se duas vezes nas mesmas águas do rio. Tá? E é a teoria dos contrários e a unidade do todo. Olha, retomando o conceito que já apareceu lá atrás dos opostos, da contradição, criando um terceiro elemento, que aí a trindade, a tríade, o elemento desse terceiro elemento, a unidade nesse terceiro elemento, e agora aqui no Heráclito é importante que tudo muda, a teoria dos contrários, também presente na nossa cultura ocidental. Aí veio Demócrito de Abdera.
O Demócrito é interessante, o Demócrito, porque todo o universo é composto de átomos. Então, para não esquecer, para o Demócrito tudo é átomo e vazio. As coisas se estabelecem pela inter-relação entre a forma de estruturação do átomo com o vazio. Tá? Mas o que é interessante notar aqui no Demócrito, que tudo, inclusive a alma, se compõe de átomos. Tá? O que a gente acha que isso pode interferir em escolas de pensamento e de moral atual? A origem do pensamento materialista. Tá? Então, que existe um elemento material, tá? Em contraposição àquela ideia de que existe o ar, existe uma substância que liga os homens aos deuses. Tá? Conceito a origem e importância do materialismo. Tá? Então vejam, essas relações, por que a gente estuda os filósofos pré-socráticos? Porque eles trazem depois para a gente essas relações com o futuro. Tá? Então, vamos aqui retomar essa ideia, tomando aí essa relação aí com o futuro. Então, os pré-socráticos, naturalistas, não vamos esquecer disso. O princípio é naturalista. Tá? Por que naturalista? Porque tudo é a partir da origem. A origem material, a origem do universo e a origem do ser humano. Tá? Notem que influenciou no pensamento no pensamento. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá bom. No nosso pensamento contemporâneo, atual. Me atrapalhei aqui um pouquinho, mas vamos lá. Bom, qual que é a importância disso? Tá? Pré-socrático, na natureza. Então a gente costuma dizer que nesse período o que existe é uma relação, vamos dizer assim, horizontal. Tá? Eu gostei de refazer, de reapresentar esses slides para a gente guardar um pouco o nome e a relação desses filósofos, esses nomes diferentes para a gente, tá? Mas vamos lá. Então, aí vem Sócrates, período socrático. Período socrático. O que tem a ver o Sócrates? O Sócrates muda, então, o enfoque, tá? da visão natural, que a gente chama de uma visão, vamos dizer assim, horizontal. Tá? A gente... Deixa eu tirar esse vermelhinho daqui, não consegui, tudo bem, pronto. A gente passa por um outro período, por uma outra fase que a gente chama de período socrático. Tá? O que acontece no período socrático? Abandonamos tudo aquilo que nós vimos nos pré-socráticos? Não. Aquela ideia horizontal de identificar a origem
do universo e a origem do homem reflete nas filosofias posteriores. Influencia, de certa forma, o nosso pensamento atual. Tá? O ar, por exemplo, quando falei influência do ar, que acho que é um dado importante. Se a gente pensar, né, inclusive, se a gente pegar o Gênesis lá, por exemplo, que tem uma importância fundamental na questão da nossa cultura hebraico-cristã, tá? Quando começa a vida, Deus sopra. Tá? Então, o ar como sendo um elemento que dá uma vida espiritual, que dá uma infusão. Mais para frente, o conceito de opostos, entre o bem e o mal, tá? Entre a virtude e a ausência da virtude, entre o obscurantismo e o iluminado. Tá? Então não é só a água, a representação da pureza, mas o seu oposto, o fogo, nós já vimos lá também. Tá? E que surge um terceiro elemento, que é a união desses contrários, um ponto de equilíbrio que vai influenciar depois lá, nós vamos pensar isso lá no... a gente pode se reportar a Aristóteles, e hoje a ideia da ética e da moral como sendo um ponto de equilíbrio. Tá? Mas vamos retomar. A questão do ar é importante, e a questão da origem do átomo. O que tem a ver por que é importante a gente saber que teve um filósofo que influenciou a questão materialista? Então, vamos ver. No período socrático, Sócrates, que não deixou nada escrito, quem escreveu foi Platão, vocês já sabem disso, todo mundo sabe disso. O Sócrates partiu, eu gosto desse simbolismo, ele rompeu uma orientação horizontal e partiu por uma orientação vertical. Ou seja, a relação do homem com um elemento superior. Tá? Por que eu falei que o ar era importante e que interferiu aí no pensamento socrático e vem até hoje? A questão do ar, por exemplo. Tá? Porque se a gente diz que existe um elemento sutil na matéria, que é o ar, que tudo penetra, eu posso usar essa metáfora para imaginar que existe um elemento interior que se relaciona e se conecta com um outro nível mais espiritual. Tá? Bom, o Sócrates. Vocês já estudaram, todo mundo conhece bem. Vamos lá, o Sócrates. Como é que começa a história do Sócrates? Para a gente poder resumir. Boêmio, de uma família, poeta, etc. Conhece? De repente ele entra em contato com o oráculo de Delfos, que está escrito lá, conhece-te a ti mesmo. E aí ele procura esse conhecimento interior. Aí o Sócrates, com o tempo, vai ampliar essa afirmação, que vai permanecer aí durante todo o período socrático, Sócrates, que conhece a ti mesmo, conhecendo a si mesmo, você conhecerá aos deuses e a si próprio. Então existe, por isso lembra a questão do ar, existe um elemento sutil na concepção socrática. Ele não está falando de ar, mas a gente pode extrapolar aí um pouco. Um elemento sutil que liga o homem material com um homem arquétipo, com os deuses, com a relação dos deuses. Certo? Vamos lá. Qual é o contraponto que a gente encontra na época aí do Sócrates e depois no período socrático todo? Os sofistas. Influência, de certa forma, materialista. O que os sofistas fazem? Tentam provar
que o homem é o centro de tudo, tá? Então o seu discurso, o discurso sofista, tenta argumentar que o seu discurso que ele fala é uma verdade, tá? Vai influenciar depois, lá para frente, o Aristóteles com a questão da dedução. Bom, vamos ficar no Sócrates. Qual que é a importância dos sofistas? Os sofistas representam, e não só os sofistas, mas eles principalmente, um grupo de sábios da época que tentavam demonstrar a sua sabedoria. O que o Sócrates vai falar? Que os sábios, que a diferença dos sábios para ele, para os seus pensamentos, é que os sábios pensam que sabem, tá? Mas reconhecem que nada sabem. Não sabem que nada sabem, tá? Então, podemos até pegar aqui a frase exata do Sócrates, tá? Então, que os sábios pensam que sabem, mas na realidade nada sabem, tá? E o Sócrates? O Sócrates começa a dizer que ele, foi descrito depois disso lá por Platão, mas que ele não sabe, mas reconhece que não sabe. Então, com Sócrates, o método utilizado por Sócrates é o diálogo. Qual é o princípio que está por trás dessa questão do diálogo, da conversa? Que no diálogo você consegue ter acesso a elementos que você tem no seu interior. Lembra lá do ar? A relação do ar, uma relação divina, com uma centelha divina, um microcosmo, coisas que o valha, tá? Então, o diálogo você tem contato e acessa a verdade. Então, você sabe que nada sabe, mas você consegue ter acesso através da questão do diálogo. Que isso tem a ver com a sociedade ocidental, a dialética. Tá? Bom, rapidinho, uma revisão, rapidinho, Platão. Discípulo de Sócrates, foi lá no primeiro momento o que ele fez. Ele conviveu com Sócrates e tentou colocar, redigir, escrever o pensamento socrático. Então, Platão, que eu citei lá antes, misturando lá com Sócrates, mais ou menos também a mesma coisa, da aristocracia, etc., e tenta replicar o conhecimento, colocar no papel o pensamento socrático, mas utilizando o conceito do diálogo. Então surge a primeira obra importante do Sócrates, tá? Vamos lembrar disso depois. O Banquete. Por que é importante? Por que o Platão escreve o Banquete? Porque o Banquete é um diálogo. Tá? Então, lembra que a gente falou do diálogo no Sócrates? Então, Platão vai poder colocar o pensamento do Sócrates usando a metodologia do diálogo. Então, o Banquete é um diálogo. Um diálogo sobre o quê? Um diálogo sobre o amor. Tá? Então, ele diz que o Sócrates encontrou uma estrangeira perto lá que discutiu com ele a questão do amor, a Leotina, tá? E aí vem a mitologia do andrógeno, que tinha duas cabeças, dois sexos, um pescoço torcido, que distorceu, que queria ser igual, que tinha a pretensão de ser igual aos deuses. Será que isso faz relação um pouquinho lá atrás, com a questão da ideia inicial do Sócrates, de que existe o elemento divino, uma relação
existencial que ultrapassa a natureza, tá? Então, mas eles eram prepotentes, seres andrógenos, aí Zeus lá cortou na metade, tá? E criou, não podia matar, porque mataria a essência do ser humano, então cortou pela metade, e aí vem a história da cara metade, que vocês conhecem, tá? Então, que existe a procura do ser humano da sua cara metade, tá? Um amor mais material, de encontrar-se num nível, inclusive sexual e tal. Aí, define o amor eros, depois o amor filia, que é o amor de pai para filha, do amigo, etc. E finalmente o amor ágape, que é a essência do amor, de encontrar essa essência divina que está dentro do indivíduo. E aí, esse amor ágape leva o indivíduo a achar o bem, o belo e o ideal. Tá? Já é o conceito inicial da ética. Tá? Então, a ética aí colocado como o belo, o bom, o justo e o verdadeiro. Tá? Então, vamos lá, no banquete tem uma frase aqui que eu vou ler, tá? Que é importante porque reflete bem a questão, esse pensamento do amor ágape e do amor de maneira geral. Então, nessa discussão no banquete descrito, quem escreveu o banquete? Platão, falando sobre Sócrates, tá? Isso é importante. Tá? Então, nessa discussão do Sócrates com o Diotima, ele perguntou: o que é o amor? O amor é o amor de algo, de alguma coisa. Então, é um desejo. O desejo de algo que a gente não tem. O amor deseja, na sua essência, o ágape, o belo, o bom, o justo, o verdadeiro. Então, aí a frase dele: o amor é desejo do que não se tem. Está entre um Deus e um homem, com o poder de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos homens o que vem dos deuses. Então, o amor aí é uma forma de ascensão ao bem, ao belo e ao verdadeiro, a virtude. Tá? É o conceito que nós temos hoje de virtude, e aí a essência da moral e, consequentemente, da ética. Tá? Então, certo? Bom, então nós já estamos falando do Platão. Aí, o que mais Platão falou bastante, trouxe à tona o pensamento socrático, tá? Mas ele se interessou por uma questão do mundo político, tá? Então, ele escreveu uma obra famosa, tá? Que focaliza o fenômeno político, a ideia do Estado ideal. Que obra é essa? A República. Né? E para falar do Estado ideal, ele retoma o conceito do homem, do ser humano. Tá? O Estado ideal é composto por gestor e por pessoas, por seres humanos. E o que caracteriza a governança ideal é a presença, a existência de pessoas com caráter. Novamente, a questão da ética, da moral, muito presente no dia de hoje. Bom, para falar do Estado ideal, dos modelos de Estados, o que o Platão usa? Ele usa uma mitologia, um mito, que nós todos sabemos, o mito da caverna. O que é o mito da caverna? Ele põe gente dentro de uma caverna, tá? O próprio nome do mito fala isso. Ele põe as pessoas dentro de uma caverna e essas pessoas dentro da caverna, eles só enxergam
sombras, tá? Tentando pôr aqui no lugar melhor, acho que aqui tá bom. Eles só enxergam sombras, tá? Por quê? A luz está do lado de fora da caverna e eles estão presos na caverna. Eles enxergam as sombras que são refletidas na parede interna da caverna, como se isso fosse a existência do mundo material e da maioria das pessoas do mundo material, tá? Aí algumas daquelas pessoas conseguem se libertar da caverna e ir do lado de fora. Tem contato com o quê? Com a luz. E aí eles conhecem a verdade, têm contato com o real. Tá? Então vamos lá. O real não é sombra. Lá atrás, no banquete, a gente não falou disso, mas lá atrás no banquete já aparece uma menção dessa ideia de sombra e de real. Só que lá no banquete, a sombra é o que existe no mundo material. E o real é o real divino. Então essa ideia socrática é replantada no mito da caverna Platão, na ideia do Platão. Tá? Então, o real está fora da caverna. Tá? E estando fora da caverna, tem a liberdade e conhece o real. E as pessoas que estão dentro da caverna veem sombras, veem uma faceta, uma imagem falsa do que é o real. Tá? O que é a luz de fora? A relação conhecer-se a si mesmo, é a relação do microcosmo, do ser interior com o ser divino. Tá? E quem tem essa ascensão é o filósofo, é o que procura a verdade, o bem, o belo, etc. Tá? E o que está dentro da caverna fica procurando sombras, refúgios da verdade. E o que isso interfere na questão política? Tá? Então aí vem uma frase importante na República, tá? Que é o seguinte. Bom, vamos retomar para ler essa frase direito. Fora da caverna, ascensão à luz do sol, ao portal das ideias. E esse portal das ideias leva o homem, representa a possibilidade de se adquirir o conhecimento das coisas como na verdade são e como os homens devem agir. Tá? Repetindo. A luz do sol representa a possibilidade de adquirir o conhecimento das coisas como na verdade são. Tá? E, consequentemente, como o ser humano deve agir. A ética. A ética está relacionada com uma coisa, uma relação quase que extraterrena, vamos dizer assim, uma relação maior da verdade. Então, a liberdade, outro conceito importante no mito da caverna, a liberdade, a possibilidade de você se desprender da questão material, da prisão de dentro da caverna, da falsa visão material das coisas, tá? Te leva ao conhecimento do mundo das ideias, ou seja, é geradora da ideia do bem, do belo e da virtude. Tá? Então, no portal das ideias. Aonde que está esse portal das ideias? Aonde que está isso? Vamos voltar lá para o Sócrates. Tá? Dentro da pessoa. Então, existe um elemento, conhece-te a ti mesmo, e conhecendo a ti mesmo conhecerás os deuses e os homens, os elementos dos deuses, que está aqui. Mas para isso você precisa ter a liberdade de poder sair da prisão da caverna para ver o portal,
o portal das ideias, geradora da ideia do bem e do belo. O que isso tem a ver com política? Não está dentro da República, que ele discutiu a questão política. Então vem uma frase que eu considero importante lá dentro da mitologia da caverna. Vamos ler aqui certinho. Os regimes não nascem das árvores e das pedras, mas derivam dos caracteres dos homens. Que caractere dos homens? Do gestor, do político. Então, se a gente tem um político que está dentro da caverna, que está vendo sombra da realidade, ele vai procurar elementos que te satisfaçam a partir da sombra. Se eu tenho um político, um gestor, que teve acesso ao portal das ideias, ele vai procurar o ideal, ele vai procurar o bem, o belo, o virtuoso, ou seja, o desenvolvimento, o melhor desenvolvimento, a melhor condição da sociedade, da polis e dele mesmo. Tá? Por quê? Porque ele tem o conhecimento da verdade, da beleza, da virtude. Tá? Bom, o regime não nasce das árvores e das pedras, mas derivam dos caracteres dos homens. Que caracteres são esses? Então ele vai definir basicamente 3 tipos de caracteres. Tá? O elemento apetitivo, o elemento irascível e o elemento racional. E aí é importante, elemento apetitivo, o apetite. Tá? Então seria o elemento, a característica, uma sombra da realidade, a procura do bem material, do dinheiro, da riqueza. O elemento irascível, não quero ser melhor que os outros, o elemento que leva o indivíduo a procurar honra, fama, tá? Não esqueça que as Olimpíadas, por exemplo, já vem lá da Grécia. Então, os grandes conquistadores, as pessoas que tinham essa relação mais direta com o orgulho, com a procura do seu engrandecimento, de estar centrado dentro de si. Eu sou o dono da verdade. Tá? O gestor com essa característica, ele vai procurar o quê? A fama. Vai procurar a imposição da verdade dele, da sua verdade pessoal. Tá? E o elemento racional. O que é a razão? No sentido platônico aí da República. A razão é o quê? É o elemento que teve acesso ao mundo das ideias. Então, ele vai procurar a verdade, a luz plena, que vai levar ao bem, ao belo, ao racional, que vai levar a melhora do povo e de si próprio através das virtudes reais. Bom, ele continua aí, vai falar dos regimes políticos e critica, faz uma análise considerando a polis grega, dos regimes da democracia e da tirania, tá? E faz uma consideração a respeito da democracia. A palavra democracia vem de demos quer dizer povo, mas não só a comunidade, mas tem um segundo sentido, que é da periferia, vamos dizer assim, do pessoal menos culto, da população que tem menos acesso à cultura, etc. Então, a democracia seria o regime do povo, eleito pelo povo. Tá? Então, o indivíduo eleito pelo povo, influenciado por uma população que não teve acesso à luz, que está preocupado com as sombras, vai eleger quem? Um elemento que tenha provavelmente um caractere apetitivo.
e aí a democracia corre o risco de tornar-se uma oligarquia, ou seja, um regime onde o gestor procura o enriquecimento da sociedade, etc., e próprio. Tá? O dinheiro, o bem, a conquista do material, tá? Que pode levar à corrupção, etc. Tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Bom, do elemento apetitivo pode evoluir, entrar, então, não quero um elemento apetitivo, então indicar e entrar um elemento irracível. Tá? Então, o dono da verdade, o camarada que o que eu falo é verdadeiro, tá? O salvador da pátria, o que entra com um discurso para resolver a questão através dele. Ele tem a verdade está nele, também é uma sombra, tá? E depois a gente pode ter o elemento racional, que seria o bom gestor, que teria acesso à luz, que seria o regime onde uma gestão adequada, etc. Note que os sofistas continuavam existindo. Então, o discurso, a república, essa reflexão platônica, não é abstrata, tá? Numa Grécia onde ainda tem os sofistas, tá? Então, lá os sofistas que tentam provar que a sua verdade, que o seu discurso é verdadeiro, tá? Dando origem a pessoas com essas características. E daí vem o pensamento platônico. Depois de Platão, ainda no período que a gente considera socrático, que todos eles influenciados ou iniciados por Sócrates, pelo pensamento do Sócrates. Depois de Platão veio o seu discípulo de Platão, o grande Aristóteles. Tá? Vamos passar rapidinho por ele, mas é importante. Aristóteles tem uma importância fundamental nesse processo. Tá? O que ele retoma? Então, falamos lá dos sofistas. O que ele retoma lá dos sofistas? Que os sofistas não conseguem ter uma argumentação que leva à verdade. E que a argumentação que levaria à verdade seria uma argumentação decorrente da dedução. Diálogo lá de Sócrates, diálogo tem uma certa relação com isso. O diálogo é a conversa para se chegar à verdade, a dialética. Tá? Aristóteles estabelece um método dedutivo para demonstrar que parte do discurso sofista são falácias, não tem uma sequência dedutiva lógica. Tá? Hoje, influência dessa proposta aristotélica, a lógica formal e o raciocínio dedutivo, tão importante para o desenvolvimento científico e para o pensamento da filosofia ocidental. Só que Aristóteles ainda tem a ideia de uma ética, de uma moral racional, tá? A razão. Dedutivo, pensamento lógico, teve a sua importância, mas para Aristóteles a ética, a moral, a procura da verdade, a identificação e o comportamento, o conhecimento da verdade que leva à ação, como dizia lá Platão, para ele essa relação se adquire através do hábito. Então, a ética, que seria o comportamento virtuoso, é adquirida através do hábito. Então, a ideia de que se deve ensinar os princípios morais, os princípios éticos, que não se nasce aí do nada, da importância da família, da educação e das características sociais que levam o homem a encontrar a verdadeira virtude, etc. A gente eu falei lá do grande Aristóteles, porque nada disso provavelmente
a gente teria um conhecimento, principalmente lá dos pré-socráticos, a gente não teria conhecimento se não fosse o Aristóteles. É só lembrar, né, rapidinho, Aristóteles foi chamado pelo rei Filipe, Aristóteles é da Macedônia. O rei Filipe da Macedônia chamou Aristóteles para educar o seu filho Alexandre. Vocês já ouviram falar do Alexandre o Grande? É ele mesmo. Que depois ele saiu da Macedônia, o Aristóteles voltou para a Grécia, criou a sua escola, etc., o liceu, mas manteve esse contato íntimo com Alexandre, que não só conquistou a Europa, etc., como um grande conquistador, que todo mundo já ouviu falar e conhece, ele trazia de cada região, de cada elemento que ele entrava, mandava elementos básicos da fauna e da flora para o Aristóteles, para o seu amigo e seu ex-professor intelectual. Mandava para Aristóteles, a partir disso, no liceu, eles conseguiram fazer o quê? A origem da história natural. E preservou e levou todo esse conhecimento difundido na Grécia Antiga para o Ocidente. Então, Aristóteles é um elemento importante nessa história. Tá? Influenciar com a interferência, com o auxílio do Alexandre, Protesto da Alexandria e daí por diante. Bom, resumo rápido e bem sintético, né, liberal, vamos dizer assim, né, sem a precisão dos fenômenos. Espero ter ajudado. Não esqueçam, desde o pré-socrático, os simbolismos que a gente tem hoje na sociedade ocidental, tá? Fazendo uma relação bem livre. Tá? A água como o elemento da limpeza, etc., da pureza. Né? Mesmo no Gênesis, lá no início, antes da criação, era tudo água. Tá? Aí vem o barro, a terra, a questão dos opostos, do fogo, da água e do fogo, que dos opostos criam um terceiro elemento, a unidade no oposto. Tá? Aí com o grande Pitágoras, com o número da matemática, a importância da matemática, o número 3 como número perfeito, a ideia de trindade, de um elemento que reúne os opostos. Tá? Aristóteles vai usar depois a questão que a virtude está no equilíbrio, que é algo que a gente defende hoje na moral ocidental, que o meio termo, que o equilíbrio, que a ponderação, que a consideração dos opostos é que leva à virtude. Tá? Não só pessoal, como social. A posição de elementos, na política, na vida social, elementos que levam para o antagonismo, para o oposto, nem de um lado nem do outro, nem na água e nem no fogo está a perfeição, mas no meio termo, no equilíbrio, interferindo no pensamento ocidental. Tá? Se a gente pegar depois lá no Sócrates a ideia do conhece-te a ti mesmo e conhecendo a si mesmo conhecerás a Deus e a relação de Deus com os homens e dos homens com Deus. A ideia de que existe um mundo material e um mundo arquétipo, que existe um homem material e um homem arquétipo. Isso está lá em Sócrates. Né? Quer dizer, que o homem material procura a sua essência, é um reflexo do seu homem arquétipo, a existência dessa centelha divina que a gente fala hoje na nossa sociedade, e que aí estaria a real virtude, o comportamento, o pensamento que levaria um comportamento ético. Certo? Aí, em Platão,
a questão das caracteres do ser humano, tá? Então a ideia de que volta de novo tudo aquilo que a gente já viu, essa relação de um eu interior com uma relação divina. Então a questão do amor socrático descrito por Platão, que é o quê? A transferência, a procura do desejo. A ideia de transferência psíquica que a gente tem hoje. Aliás, rapidamente, o banquete foi objeto de um livro do nosso grande psicanalista, Lacan. Escreveu um livro, tem os seminários de Lacan, que são as obras dele, tá? Um livro chamado A Transferência, que é uma análise dos personagens, das características do banquete de Platão. Tá? Tal a importância do conceito de amor, que é o desejo de algo que não se tem, e a transferência, a procura desse algo no outro até encontrar o bem, o belo, o verdadeiro. Tá? Que para a criança, e aí a influência da formação da personalidade, etc. Ou seja, a filosofia grega está presente na nossa sociedade ocidental, e para a gente poder falar de ética, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento desse embasamento. Desculpem se eu fui pretensioso em fazer um resumo tão sintético de uma filosofia tão importante e tão ampla, tá? Mas para a gente ter uma ideia central para poder partir para o estudo da questão da ética e da moral, tá? É isso aí, muito obrigado.